Vivo, pessoal, para mais uma live do Movimento G9, episódio 123 de 365. Estamos aqui para mais um dia, mais uma segunda-feira. Recentemente deu uma chovida bastante aqui, o solzinho já começou a aparecer. Estamos realmente entrando em mais um dia que a gente vai começar uma semana a criar novas raízes, fazer novos movimentos. Seja muito bem-vindo, Edinho, Dino Lia Caris. Seja muito bem-vindo. Estou fazendo aqui realmente mais uma live, trazendo aqui do Movimento G9. Se você está aqui pela primeira vez, comenta aqui pra gente que é a sua primeira vez. Seja muito bem-vindo, Adriano. Se não for só hashtag G9. A gente realmente saber se vocês já estão acompanhando, se vocês estão fazendo o movimento, você caiu aqui de paraquedas. Você tem grandes possibilidades. A gente está trabalhando esse livro do óbvio que ignoramos. Realmente, grandes possibilidades a gente perde, grandes possibilidades a gente está ficando para trás com elas, porque a gente está deixando algumas coisas óbvias deixarem a gente para trás. Hoje eu vou falar sobre um paradoxo que é realmente forte. Quando a gente para pensar, a gente fala que realmente é algo poderoso, que é o paradoxo da inteligência. Será que de fato a pessoa que tem o QI maior, será que ela realmente está mais apta, está mais capacitada para pegar melhores vagas, para conseguir fazer melhores movimentações? Ou, quem sabe, a pessoa talvez que seja um pouco mais desenrolada, a pessoa que consiga se articular melhor, consegue se destacar em meio à multidão, em meio às pessoas. Seja muito bem-vindo, Anderson. Mas por que eu pergunto isso? Porque no próprio livro ele traz alguns exemplos que eles tentaram mapear crianças, tentaram ver como que eles se desenvolviam ao longo do tempo. Seja muito bem-vindo, Doni. Mas eles chegaram à conclusão que realmente o quê? O próprio QI mesmo, o coeficiente de que você faz. Não, essa realmente a habilidade dela ser inteligente por alguma coisa, mas se ela não utiliza essa habilidade, como utilizar de uma forma que vai permitir que a pessoa faça algo diferente. Quando você entende isso, tu já está realmente indo para o próximo nível. Às vezes é tão óbvio, às vezes é tão simples, a gente deixa passar. Quantos não foram aquelas pessoas que sentavam nas frentes da escola, sentavam nas carteiras da frente, se destacavam, chamavam atenção, eram pessoas que estavam em evidência. E onde estão essas pessoas? O que elas estão fazendo? Na sua grande maioria apenas passaram a fase, às vezes elas passaram aquela fase, mas esqueceram de desenvolver outras habilidades. O lance é realmente entender quais habilidades tu precisa. Talvez alguma habilidade vai necessitar que tu seja de fato inteligente, de fato o seu raciocínio seja rápido, você consiga fazer esse movimento. Mas quando tu entende que é diferente, tu está fazendo algo que realmente vai te conectar com o que você está fazendo, já muda. Faz sentido ou não faz? A pergunta que é realmente é essa, porque às vezes a gente encontra uma pessoa, a gente até fala com a pessoa, poxa, você é muito inteligente, poxa, você tem muito conhecimento. Mas quando tu vai ver os resultados da pessoa, não condizem com essa inteligência, não condizem com todo esse movimento da pessoa. E eu fico na dúvida, eu fico olhando assim e falo, cara, o que está acontecendo? Talvez está faltando alguma habilidade que uma pessoa que sabe um pouco menos, talvez hoje que tem o digital. Às vezes uma pessoa que sabe muito de um conteúdo, ela realmente é um expert, que seria maravilhoso, só que tem apenas o coeficiente de inteligência. Às vezes o emocional não está legal, às vezes não consegue se expor, às vezes não consegue abrir uma simples live. Daí perde audiência, daí perde alcance, perde possibilidades. Por quê? Porque não está utilizando outras habilidades. As habilidades realmente fazem com que você seja uma pessoa que vá subindo aos poucos, vá criando suas possibilidades. Seja muito bem-vindo, Jason. Se é a tua primeira vez aqui, já coloca pra gente aqui, pra gente saber, pra gente estar conectado. E vocês têm alguma dificuldade? Vocês já passaram por isso? Qual tipo de aluno vocês eram na escola? Aqueles que sentavam na frente ou aqueles que de fato estavam lá atrás, se relacionavam mais, faziam mais movimentações? Coloca aqui nos comentários para eu entender o que vocês fizeram no passado, de fato, qual que era a dinâmica da sala de aula de vocês, para entender como que foi, como que realmente vocês criaram essas raízes. Porque eu mesmo, eu acho que eu sou um fora da curva. Ó, o Adriano colocou que era do fundão. Eu vou te falar que eu era fora da curva, porque eu sentava na frente, sempre sentei na frente. Alguns momentos, algumas épocas eu sentava no meio da sala, mas no fundo mesmo.
foram poucas épocas que eu sentei, porque eu não tinha eu não era tão desembolado, eu não tinha eu não sabia, para muitos parece loucura falar isso, né? Não sabia conversar, não sabia trabalhar as palavras de uma forma legal. Mas depois que eu aprendi, as coisas já foram melhorando, mas nunca sentei lá no fundo, de ficar lá e fazer bagunça. Tanto que é o famoso fundão, né? A pessoa senta lá no fundão, quebra o pau o tempo todo, vai pra diretoria, faz o regaço, tudo atrapalhado aos olhos da questão de inteligência do papel mesmo. Qual nota tirava, alguma coisa nesse sentido, mas quando você percebe que essas pessoas eram mais articuladas, são pessoas que conversavam melhor, hoje elas usufruem dessas habilidades. E quantos não foram aqueles que realmente seguiram simplesmente a carreira acadêmica, entraram no acadêmico, e realmente a gente sabe como não é valorizado no nosso país. Então, realmente, faltou um pouco de uma habilidade, faltou um pouco de algo a mais para essa pessoa se destacar. Tanto que os do fundão sempre se destacaram. O Adriano está aí, ó, é a prova. As pessoas do fundão sempre, talvez tiveram um pouco mais de dificuldade, que tiveram que realmente rever alguns conceitos, mas o fundamento, a base bem alinhada, tá tranquilo. Tu vai simplesmente colocar em prática. E a parte social, que o pessoal esquece muito, que fala que é um paradoxo da inteligência. Por que ele coloca como um paradoxo? Porque a gente imagina que a pessoa vai conseguir só porque ela tem notas boas, só porque ela foi, sei lá, passou no vestibular o primeiro da turma. Talvez a pessoa só é boa de fazer uma prova, talvez ela estava só bem naquele dia e tirou uma nota boa. Mas ao longo do tempo, com a pressão, com tudo, ela não consegue se desenvolver tanto. Então, o lance é entender qual que é realmente um teste de QI define uma pessoa. Já tentaram, o próprio livro colocou na década de 30, 40, eles fizeram testes para tentar validar isso. Acompanharam as crianças até a vida adulta e viram que não tem tanta influência falar que lá atrás separaram os melhores testes de QI, separaram os melhores, colocaram eles, deram o suporte que eles precisavam, mas poucos tiveram sucesso. Ao mesmo tempo que algumas pessoas nem fizeram teste de QI, não se destacavam e faziam coisas diferentes. A gente vê alguns grandes do mercado, ele comenta muito, o Jacob Patrick, que é o autor desse livro, ele fala muito sobre a Gisele Bündchen, que é uma moça que realmente era desacreditada pelo padrão. É a mesma coisa, quando tu é desacreditado pelo padrão, quando tu tem uma possibilidade diferente, tu já vai ser realmente deixado para trás. Só que ela teve o quê? Dedicação, ela foi atrás, ela não desistiu e realmente conseguiu tomar o posto que ela tem hoje, né? Que querendo ou não, é um pouquinho relevante para quem já conhece ela. Seja muito bem-vindo, Luizão. Bom dia, meu amigo. Quando vocês entendem isso, quando vocês criam essa possibilidade de entender que talvez alguma habilidade, algo diferente, faça com que você vá para o próximo nível, você já está fazendo algo diferente. A sua inteligência pode ser uma inteligência prática. Talvez você não é uma pessoa que realmente sabe algum detalhe, sabe alguma coisa que outras pessoas tentam te procurar, vamos supor que você é formado em alguma área, você não sabe tudo. Mas quando é na prática, quando tem que pesquisar, quando você tem que articular, procurar outras pessoas, se você não sabe o como, você sabe o quem. As pessoas que sabem fazer network, que sabem fazer algo diferente, elas vão criando. Só que é um assunto, igual o próprio Adriano colocou, muito bom o assunto, só que é um assunto óbvio, as pessoas deixam passar. E deixam, porque a gente sabe que deixa. Porque a gente foi treinado para não... No próprio livro ele fala, essa questão da inteligência, a gente foi treinado para estimular outras habilidades. As que a gente é ruim. Se tu era ruim de matemática, era recuperação de matemática, você ia fazer o ano todinho. Eles não incentivavam você talvez a escrever um livro, talvez a escrever sua redação de uma forma melhor, articular alguma coisa. Na escola, eles não enfatizam as habilidades que a pessoa tem. Vamos supor que a pessoa tem habilidades em esportes. Ela vai ter algumas oportunidades de jogar, mas ela não tem aquele incentivo de fato, colocar em prática aquilo que ela é bom. Bom dia. E hashtag MG9, o Luizão já colocou pra gente aí. Só que esse livro, pra mim, foi bem disruptivo. Quando eu li ele, eu fiquei tipo, caraca, esse livro tá falando muita coisa comigo. Porque realmente trabalha muitas questões que a gente deixa de lado. Alguns grandes nomes da história aí fizeram história. Tipo, tem uma escritora que ele coloca aqui que ela realmente preferiu não ir para a escola, preferiu não seguir o modelo tradicional e virou uma grande escritora. Mas por quê? Porque ela persistiu, ela foi atrás e já tinha habilidade, ela desenvolveu fora da academia. Então, o Adriano colocou, a gente é míope para o óbvio. O óbvio é tão simples.
E às vezes e lembrando que às vezes a gente é muito bom em alguma coisa, as pessoas estão falando o tempo todo que a gente é bom naquilo. Vamos supor que você é uma pessoa que pensa rápido, a gente não ouve o feedback que as pessoas dão sobre a gente. Ah, não, mas é tão simples isso que eu não vou nem cobrar. É tão simples. As pessoas falam que eu sou tão inteligente, tão realmente preparado para aquela função, mas eu não consigo cobrar porque realmente está muito simples, está muito fácil. Mas a gente tem outras habilidades. Quando a gente trabalha elas, você potencializa as que você tem de bom. Às vezes aquela que você fala que é ruim, ela não vai ser impactante. Ela não vai atrapalhar o seu movimento. Realmente, a gente ignora muitas coisas que estão acontecendo. O óbvio, aquela questão simples. Às vezes é tão simples que a gente não quer ver. E não é nem porque a gente não quer ver, a gente está fazendo, sei lá, a gente está fazendo vista grossa para uma parada. Ó, o Luizão colocou que somos programados para não ver o óbvio. É praticamente uma programação que colocam na nossa cabeça de fato. Por quê? Porque você está preparado para procurar o complexo. Para procurar resolver grandes problemas. E o problema é que é simples. Tu não consegue resolver. Tem um exemplo que o próprio Pablo deu. Ele comentou que quando ele conheceu o John Rick, ele é muito bem-vindo, Nanda Rodrigues. Ele conheceu o John Rick e ele foi na casa dele resolver um problema de som, porque ele conhece da área, da prática, de como é que funciona. Diz ele que 2 especialistas ficaram 10 meses tentando resolver o problema, 10 meses fazendo alguma coisa que eles eram capacitados, que eles estavam prontos para fazer. E o John Rick na época pegou e fez em 24 horas. Resolveu o problema. Porque ele já sabia onde estava o problema. Mas ele precisava de quê? Da oportunidade. Talvez a pessoa tenha muito talento e tem esse detalhe também. Às vezes está faltando apenas a oportunidade. Se você tem uma habilidade, se você tem algo aí dentro aí que tu faz bem. Só que está faltando talvez você se posicionar. Ser inteligente não é só sobre saber o conteúdo. Às vezes uma pessoa que sabe bem menos que você se posicionou um pouco melhor e faz com que você perca o seu brilho ali. Ó. Você vai conseguir fazer alguma coisa, fazer outra. Mas o simples fato de se posicionar um pouco melhor, criar sua possibilidade, faz com que você vá para o próximo nível. E você está indo, você está fazendo, você está criando a sua casca, a sua possibilidade. E qual que é o grande lance? É tu saber quais habilidades você precisa para fazer com que talvez sua inteligência mesmo seja validada. Seja muito bem-vindo, Jorge, seja muito bem-vindo, meu tio Sérgio. Quando você entende que a sua inteligência, igual quando as pessoas falam, a gente tem que tomar cuidado também com o modo que as pessoas falam. Fala assim, pô Luizão, você é um cara muito simbolado, você já entra nos comentários, fala muita coisa. Quem é essa pessoa que está comentando? Uma pessoa que faz isso, de fato, e está só te dando um suporte, ou uma pessoa que não faz nada? Tome cuidado com essas comparações. As comparações fazem vocês ficarem parados, as comparações criam uma possibilidade que atrapalha. A própria comparação mesmo de QI, a pessoa que faz um teste de QI, ela não está mais capacitada que outra. Porque no jogo da vida não tem, na prova da vida não tem essa múltipla escolha, você não vai passar por conta de um teste. Você pode até entrar numa empresa por conta de um teste. Às vezes tem isso também, muitos processos seletivos são falhos. Por quê? Porque eles selecionam pessoas que passaram numa prova. Às vezes eles precisam de uma habilidade específica. Ah, gente, mas é para selecionar, é para fazer alguma coisa. Mesmo que eles tenham um método, mesmo que eles tenham, muitas pessoas boas perdem oportunidades. Porque talvez não estavam preparados para a entrevista, talvez estavam nervosos, mas têm a habilidade a resolver o problema. Mas a empresa quer que a pessoa siga moldes, a empresa quer que a pessoa siga um modelo que realmente ela não vai para frente. E quando ela não vai para frente, o que acontece? Ela perde tração, ela perde possibilidades. E não vai mesmo para frente, porque depende de uma prova, depende de um teste. Quantas pessoas não ficam frustradas? Elas têm habilidade, elas poderiam resolver o problema da empresa. Às vezes até resolvem, mas não entrando na posição que elas gostariam. Às vezes elas têm que criar novos mecanismos para conseguir subir na empresa, fazer algo diferente, entrar em outras vagas inferiores. Mas por quê? Porque um teste quis colocar a pessoa no molde, falar que ela é apta ou não para a vaga, e ela perde a oportunidade. Esse paradoxo da inteligência cria muitas barreiras, ele cria barreiras aqui na tua cabeça e na cabeça de outras pessoas. Ó, saber seus pontos fortes e fracos é fundamental. É interessante tu entender eles ao máximo. Pegar eles na essência, saber o que você está fazendo com eles. O negócio não é entender seu ponto fraco ou forte, é o que você está fazendo com eles.
Eu preciso saber vender? Mas espera aí, eu estou vendendo, eu estou fazendo, eu estou colocando em prática? Saber dos pontos, saber do óbvio, ter ele todo clarificado, uma lista de obviedades da tua vida e não pôr em prática é a mesma coisa de, é preferível você nem saber, porque aí já passa a ser negligência, tu tá deixando alguma coisa passar porque você tá vacilando. É bem tranquilo, gente, sou bem tranquilo com isso. Você faz uma nova possibilidade, você cria seu movimento. Mas por quê? Porque você está entrando em prática. Se tu tem um ponto forte e tu não usa ele não é um ponto forte, ele é só um ponto. Ele nem precisa ser evidenciado. Por quê? Porque você não está entrando em prática. Entrar em prática é o que é fundamental. É o que te diferencia das outras pessoas. É o que te diferencia dentro do mercado. Colocar em prática, independente do resultado, faça com que você aprenda. Você destrava o fazer, destrava aquilo que você tem que fazer. Tu vai entender o que você tem. Vai ter horas de voo, tu vai ter novas possibilidades. E o que tu está esperando? Tu está esperando realmente alguém falar que você é isso ou aquilo? Crie suas próprias oportunidades. Não estou falando que é simples. Não estou falando que é fácil, que é leve, gostosinho. Mas quando tu entendeu os seus pontos fortes, tu entendeu que você tem alguma inteligência, você tem algo para contribuir, seja muito bem-vinda, Selma. Você vai para o próximo nível. E vai porque é independente, o sucesso não depende da inteligência de QI mesmo. Não depende. Você pode utilizar essa habilidade como algo para ter seu repertório, para criar uma identidade sua bacana, porque tu vai ter repertório, tu estudou, tu foi atrás, tu criou suas possibilidades. Mas quando tu pega e usa isso de forma estratégica, seja muito bem-vindo, Abedênico. Bom dia, meu amigo. Você sai desse paradoxo. É você lembrar sempre da escola, quem sentava na frente, quem sentava no fundão. Todo mundo que sentava no fundão. Alguns, é claro, não todos, né? Os que tiveram uma base melhor, uma base estruturada, criaram raízes, fizeram novas possibilidades. Ó, ressignificar falhas, os erros e pontos fracos é importante? Claro, porque às vezes o seu ponto fraco não é nem fraco. Você só está bloqueado. Se você ressignifica isso, se você entende. Falha, lembrando que falha é o erro que você repetiu. Então você tem que entender por que você está repetindo esse padrão, por que você está fazendo esse erro ser algo recorrente e tu está perdendo possibilidades. Entendeu isso? Beleza? Passa para o próximo passo. Cria sua nova possibilidade, faça com que cada movimento seu seja poderoso. Faz sentido ou não faz? Quando você entende isso, quando você entende que não é sobre inteligência, é sobre atitude, é sobre entrar em ação. Você pode pegar um pequeno conhecimento que você aprendeu, você pode ser muito inteligente e absorver ele muito rápido. Mas do que adianta você absorver 1 milhão de coisas e não aplicar? Vai aplicando, vai colocando, crie as suas possibilidades. Faça com que cada movimento seu seja validado, cada movimento seu seja algo poderoso. Beleza? Vou chegar ao final dos meus 8 minutos. Vou encerrar aqui. Amanhã, 8h30, estou aqui com vocês e a gente troca uma ideia.